Olá pessoal, eu sou Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre uma arquitetura de Change Data Capture, ou CDC. Esse é um desenho que a gente consegue encontrar em soluções mais robustas de produção, onde é necessário um cuidado muito grande para a gente implementar esse tipo de arquitetura. Por isso eu resolvi trazer esse assunto, que é um pouco mais avançado, mais denso, é bem difícil encontrar, inclusive, vídeo no YouTube completo sobre ele, por isso eu espero que esse vídeo ajude vocês. E para começar, a gente sempre fala da motivação, é muito importante. Então, pensem nesse seguinte cenário. A gente tem dois microserviços aqui, um de posts e um de comentários, e esses microserviços, eles serão acessados da seguinte forma. Eu vou ter um cadastro de post, depois um cadastro de comentário associado a esse post, então vou ter essa informação aqui no banco de dados, que nesse caso é um banco MySQL, e depois eu vou, no serviço de posts, obter os posts, só que eu quero trazer os comentários dele também. Mas eu cadastrei os comentários no outro microserviço, e eu não tenho esses comentários aqui dentro do banco posts. Olha que interessante, então isso aqui é bem comum quando a gente separa um único monólito em microserviços. Como a gente faz agora para ter essa informação aqui e aqui? E aí existem várias formas de fazer isso, tá? Você pode estar pensando em alguma solução event-driven, onde você tem ali um message broker no meio para receber eventos. Válido, também é válido. Mas existe um desenho que é o foco desse vídeo que eu quero apresentar para vocês, que é uma solução de CDC. Então, essa solução é um sincronismo near real time, próximo do tempo real ali. Sempre que cair uma informação aqui, no banco de comentários, ela vai ser sincronizada para o banco de posts. Então, só quem escreve comentários é o Comment Service, mas quando cair um comentário aqui, ele será replicado automaticamente para o serviço de posts. Essa é a ideia. Muito simples, né? Assim eu mantenho as duas bases íntegras em algum momento eventual. Beleza que é próximo do real time, mas ainda é consistência eventual. Eu não estou numa única transação. E isso pode ser feito utilizando um ecossistema aqui do Kafka. O Kafka em si e o Kafka Connect. E qual é essa ideia do Kafka Connect, que é o tema desse vídeo? A gente tem uma origem de dados, que é esse Kafka Connect Source, e um destino, que é o Kafka Connect Sync. Então, o source vai estar plugado ao meu banco de origem. Se meu banco de origem é o Comments, eu vou estar com esse carinha plugado aqui no Comments. E aí, sempre que cair um comentário aqui, nesse caso, ele vai mandar para o Message Broker, para o Kafka, que a gente já sabe que é robusto, que escala bem para grandes strings de dados. Então, perfeito. Dá para a gente usar em sistemas de missão crítica. E aí, quando chegar alguma coisa aqui, o Connect Sync está ouvindo os tópicos de interesse, vai pegar a informação que caiu no tópico e vai jogar para o destino, que nesse caso aqui do nosso exemplo é o banco Posts. Então, com esses dois componentezinhos aqui, do Kafka Connect, eu consigo fazer o CDC. E é isso que a gente vai falar agora, que eu vou te mostrar agora na prática, como a gente implementa esse tipo de solução, agora que você entendeu a motivação e o desenho da nossa arquitetura. Vamos lá? A gente vai começar aqui revendo um pouquinho do projeto que foi criado. Esse projeto já está meio que pronto, né? Eu vou deixar o link do GitHub para você dar uma olhada mais em detalhes, caso deseje. E a ideia aqui é que a gente tenha o serviço de posts e comentários, como eu falei. Então, o serviço de comentários é um serviço simples, um CRUDzinho, tá? Tem um controller aqui que salva o comentário e depois eu posso obter os comentários que estão salvos. Como eu falei, ele usa um banco MySQL, dá para ver aqui nas propriedades. Então, é basicamente isso, certo? O de posts é semelhante, só que ele vai trabalhar com posts, não com comentários. Então, a gente tem aqui o Post Controller, que cadastra um post e também retorna posts. Inclusive, até fiz uma busca por Post ID. E se a gente vier aqui na entidade de post, a gente vai ver que ela tem uma lista de comentários. Estou usando JPA nesse projeto. E se a gente vier no Comments, a gente vê que ele referencia o post, certo? No Comment do projeto Comments, a gente tem basicamente a mesma entidade. A diferença é que quando a gente separa em microserviços, a gente só aponta para o ID. A gente não faz esse mapeamento aqui do JPA, que é comum num projeto que contém já todas essas entidades. Então, a gente tem os dois projetos criados e o Docker Compose, que a gente pode abrir aqui, levanta tanto o MySQL como o Postgres. E aqui eu fiz um mapeamento de portas
um pouco diferente para o MySQL, porque eu já tenho ele instalado local. E o Postgres, como eu não tenho local, eu mapeei mesmo para 5432. Então, com esse Docker Compose, a gente pode vir aqui e subir as bases, os bancos de dados. Então, eu vou fazer um Docker Compose up. Eu esqueci de fazer o "-d", enfim, tá tudo bem. Vamos deixar assim mesmo. E aqui a gente vai testar o projeto. Então, eu vou subir o projeto aqui primeiro, vou executar os 2 serviços. Eu já subi o banco, agora eles podem executar, porque eles vão se conectar a esse banco que eu subi lá no Docker Compose. Então, os 2 subiram, aí a gente vem para cá, que eu acho que a fonte está maior, e a gente vai executar o cadastro de um post. Então, eu tenho um post aqui, beleza, sem comentários, sem nenhum comentário. Agora eu tenho o comentário associado a esse ID de post, beleza. Só que o que eu queria que acontecesse agora? Eu queria que, se eu consultar os posts, eu queria ver aquele comentário que caiu lá, mas está vazio, eu não tenho essa informação. Então eu quero usar o CDC para isso, para fazer o comentário que caiu lá do serviço de comments chegue aqui no posts. No post você está vendo que não tem, mas no comments está na porta 8081. Eu já consigo ver o comentário. Então eu só preciso jogar de um lado para o outro, é isso que a gente vai fazer. Então eu vou parar aqui o Docker Compose e agora a gente vai configurar o Kafka Connect, que vai fazer esse papel do CDC. Então, gente, o Kafka Connect ele é uma ferramenta muito ampla, tem muita coisa. A gente vai trabalhar aqui com o seu uso para fazer CDC, utilizando essa ideia de source e de sink, ok? É claro que tem muita configuração para ambiente produtivo que você pode se especializar. O ponto é que eu vou focar no Connect para esse nosso caso de uso. Caso você deseje, dá uma olhada depois na documentação. Essa do Confluent eu acho bem bacana e recomendo que você dê uma olhada. Mas então vamos voltar aqui para o projeto e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir aqui o Docker Compose, que já está aberto. Boa, Gil. Muito bem, agora sim. E a gente primeiro vai configurar um componente Kafka. Eu falei que eu preciso do Message Broker para poder enviar as informações e receber as informações desse Message Broker. O Connect se conecta ao Kafka. Então, eu preciso de um Kafka. E aí eu usei essa imagem aqui que eu acho muito simples de configurar, inclusive porque ela não usa o Zookeeper. Olha só, essa versão nova do Kafka, 3x eu acho, ela não precisa do Zookeeper para fazer aquela administração dos nós. Ela funciona com o Craft, que é um modo novo aqui de algoritmo de quórum para fazer a votação, enfim. É algo que vale um vídeo ou até um curso por si só. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma configuração de Kafka nova que não precisa do Zookeeper. E aí a gente configura aqui, ó, a porta que a gente vai usar, que é a 9092, onde vai rodar o nosso broker. E nesse caso a gente só está usando um nó porque, simplicidade, né? Ele vai ser tanto o controller como o broker aqui nessa solução, ok? Mas, quando você for escalar para produção, você pode ter e deve ter pelo menos uns 3 nós aí para começar a brincar com o Kafka aqui e os seus superpoderes de processamento de stream, certo? Então, beleza, configurei o Kafka, basicamente é isso. Agora a gente vai para o Kafka Connect. Agora o Kafka Connect ele tem bastante coisa, tem bem mais coisas do que o Kafka em si. A gente precisa da imagem base, eu vou usar essa do Confluent. Existem várias imagens que você pode usar. Como eu tô num MacBook M1, eu uso essa imagem ARM, mas se você não colocar a plataforma, o padrão vai ser AMD, eu acredito. Então, é só remover essa propriedade. E aqui a gente tem as dependências, para saber que o Connect só pode subir depois de subir os bancos e o Kafka, porque ele vai conectar esse Kafka. Ele roda na porta 8083, agora sim saiu. E as variáveis de ambiente são várias mesmo. Então, para resumir, o que a gente tem aqui é a configuração dos tópicos de controle, configuração dos conversores de dados que serializam e deserializam a informação, configuração do endereço do Kafka que eu falei que era na 9092, e eu estou passando aqui, Kafka 9092, para ele se conectar. Fator de replicação para essa questão de escala, que aqui por simplicidade está 1. O diretório ou os diretórios que vão conter os plugins do Connect. O Connect funciona com essa ideia de building blocks. Você vai colocando plugins e ele vai se tornando mais poderoso, até porque dá para desenvolver plugins, isso aqui é bacana.
e o nome aqui que vai ser associado a ele. Então, essas são as variáveis e só com essa configuração a gente já tem o Kafka Connect instalado, criado uma máquina que roda com ele. Mas a gente também precisa rodar alguns comandos. Então a gente vai colocar uma propriedade comando e vai instalar os conectores que a gente quer usar. Então, como eu falei, né, a gente tem a ideia de source e de sink. Então a gente precisa colocar alguns conectores do Kafka Connect que vão fazer ele ser capaz de falar com o MySQL e de escrever informação em um banco relacional com o JDBC. Então, para o MySQL, a gente usa esse conector do Debezium, que é uma ferramenta maravilhosa. Inclusive, eu quero trazer um vídeo sobre ele em algum momento oportuno. E a gente tem o Kafka Connect JDBC, que é uma solução mais genérica, menos específica, que já está específico do MySQL, aqui já é mais genérico, que jogaria essa informação que foi capturada do tópico para qualquer banco de dados relacional, com uma conexão JDBC. Então, eu instalo esses carinhas com o Confluent Hub, e eu só posso usar esse comando porque eu estou usando a imagem do Confluent, certo? E aí a gente roda o Kafka Connect e ele vai estar rodando com esses conectores instalados. Então, a nossa configuração Docker Compose é essa. Acabou. É claro que tem muita propriedade, você pode ter várias dúvidas, e nesse caso, eu recomendo dar uma olhada na documentação, porque a gente vai destrinchando cada propriedade e o seu uso, como a gente pode ir configurando e customizando. Mas essa aqui é uma forma genérica de customizar uma solução de CDC que escuta em um banco, carrega as informações para o outro, sincronizando. Com o Docker Compose pronto, eu vou voltar aqui para minha janelinha. Agora eu não vou esquecer de passar o "-d" aqui. E a gente vai subir o Docker Compose. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui se tá tudo ok, né? Ele tem que subir o Postgres, subir o MySQL, subir o Kafka e subir o Kafka Connect. Vamos olhar aqui agora no dashboard do Git do Docker. Vou abrir aqui, ó, Kafka Connect, MySQL, Postgres, Kafka. Tudo em pé. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu te falei que a gente precisou dos conectores. Mas onde é que eles se conectam? Na verdade, quais são as propriedades desse banco MySQL que eu vou usar no meu Kafka Connect? E quais as propriedades do banco de destino que eu vou configurar aqui? É por isso que, além dessa configuração base, a gente tem que criar aqui 2 arquivos para registrar essas propriedades. Um eu vou chamar de mysql.json, que vai ter as propriedades do MySQL. O outro eu vou chamar de postgres.json, que vai ter as propriedades do Postgres. E aí, para o MySQL, a gente vai colocar essas propriedades aqui, esse conjunto de propriedades aqui, que tem a ver com a conexão do meu banco MySQL, as informações de conectividade que eu estou subindo lá no Docker, o endereço do broker que vai receber as informações de mudança, o tópico que vai ser utilizado para histórico, um ID do servidor que tem que ser único para identificar esse cara, aqui uma customização só para que a gente consiga fazer essa conexão com o banco sem dar problema, e um atributo opcional que é a lista de bancos de dados. Então aqui eu posso até listar quais bancos de dados eu vou ficar ouvindo, quais tabelas eu vou ficar ouvindo. Olha que legal, dá para filtrar. Então aqui eu só quero comments.db, todas as tabelas, por isso que eu não coloquei uma lista de tabelas. O prefixo que será usado para o nome do tópico, e aqui uma forma de transformação do dado. Quando esse plugin, esse conector do Debezium pega a informação, ele adicionava meta-informação. Então, para a gente não ter problema quando for serializar o objeto, a gente coloca aqui esse tipo de unwrap para que essas meta-informações não poluam e não modifiquem o meu objeto de mudança aqui, que é o comment. É ele que eu quero observar. Então, são essas propriedades que a gente vai usar aqui. E agora, com essa configuração do MySQL, a gente só precisa configurar o destino da informação, que é o Postgres. E aqui para o plugin do JDBC eu tenho menos informação. Eu tenho apenas a conexão com o banco, que é a mesma conexão que a gente está usando lá na aplicação, usuário e senha para eu poder acessar o banco, o tópico ou os tópicos de destino, que eles são formados pelas... Nossa,
Vamos devagar. Eles são formados pelas 3 propriedades que a gente definiu no MySQL. O prefixo, certo? Tá aqui, ó, o prefixo. O nome do banco, prefixo, ponto, nome do banco, o nome da tabela. Esse é o tópico de destino das informações dessa tabela comments. E o nome da tabela que será criada não vai ser igual ao nome do tópico. Vai ser comments mesmo, então definir exatamente qual é o nome que eu quero. Certo? Então essa é uma configuração do conector para o Postgres que a gente quer usar para a nossa aplicação. E só para matar a tua curiosidade, esse tipo de ferramenta de CDC ele costuma funcionar com leitura de log do banco. Então, quando uma informação é atualizada, ou escrita, ou deletada, a gente tem um log lá do banco que essa ferramenta fica monitorando e quando sai esse log, ela percebe o evento e manda para o broker. Então, é assim que funciona mais ou menos por baixo dos panos a ferramenta de CDC. E é por isso que a gente precisa de usuário root para o banco, para a gente conseguir ter acesso a essas ferramentas e essas informações de log do banco, certo? Então, com as 2 conexões prontas, a gente só precisa instalá-las no connector. A gente só tem a instalação dos plugins, dos arquivos jar, vamos dizer assim, que representam, que implementam esses conectores. Agora, a gente precisa das propriedades deles. Então, a gente vem aqui e a gente vai fazer o quê? Vou fechar essa aba e aqui a gente vai passar um post para o recurso connectors do Connect, do Kafka Connect, que está no 8083, e eu vou passar o arquivo JSON MySQL. Então eu rodo aqui. Quando ele retorna essa informação, significa que deu certo. Ele colocou essas propriedades lá no connector e agora a gente passa o Postgres. Então, se a gente quiser ter certeza que está tudo ok, é só listar na 8083 os connectors. E aí a gente vai ver tanto o Postgres Sync como o MySQL Source. Aparentemente está tudo instalado. E é basicamente isso. Basicamente não, né? Que tem muita configuração aqui. Eu concordo com você que não é uma configuração simples de realizar, mas depois que você faz, é muito mágico aqui o funcionamento, porque eu não precisei mudar meu código. Todo o sincronismo está na infra, está nesse connect no Kafka. Então, é por conta deles, essa preocupação aqui ortogonal para a minha aplicação, para o meu ecossistema de microserviços. E aí, com tudo isso configurado, o que a gente vai fazer agora? Vamos subir aqui as minhas aplicações. Então, eu vou subir os serviços de comments e posts e a gente vai ver na prática isso aqui funcionando. Eu espero que funcione. Então, vamos ver aqui, ó, comment subiu, post subiu. Agora, a gente vai vir aqui, ó. A gente vai criar o post. Ok. E agora, a gente vai criar o comments. Deixa eu até mostrar, né, antes que o post, vou até listar aqui, ó. Que os posts não tem comentário, o post não tem comentário por enquanto, aí a gente vai colocar o comment agora. Vamos lá, o comentário para o post 1, beleza. E aí, se a gente vier e listar os posts, olha que legal, o comentário caiu aqui. Então, o Connect sincronizou para mim super rápido essa informação no meu banco de posts. E agora eu tenho os comentários sincronizados entre as 2 bases, tudo feito pela infraestrutura. E por essa ferramenta mágica que é o Kafka Connect. Muito bacana, né? E agora você deve estar pensando, meu Deus, eu vou usar isso para tudo, eu quero tirar essa solução event-driven com listeners de Kafka para fazer, não quero programar nada, quero deixar tudo para infraestrutura para a galera de Ops se virar. E eu digo, calma, não é bem assim. A gente usa essa ideia de CDC para alguns cenários até de event-driven, como por exemplo para o Outbox Pattern, Transactional Outbox. Inclusive, se você tiver interesse, eu vou trazer um vídeo em breve sobre esse assunto. A gente também usa esse tipo de solução para um processo de migração de monólito para microservices, quando a gente está dividindo o banco e a gente tem essa situação temporária de sincronismo. Então, é útil, só que ela tem um custo alto. Essas configurações aqui não são simples de fazer. E a ferramenta, a infraestrutura também é pesada, tem custo. Isso aqui é uma demo, mas para usar corporativamente você tem que provavelmente contratar o uso de alguns desses conectores, a não ser que você queira desenvolver os seus, mas aí você também corre o risco de ficar sem suporte. Então, tem um custo,
Tem também essa ideia de acoplamento com esquema de dados, porque a gente está replicando um dado de um lado para o outro sem transformação. É claro que a gente poderia fazer transformação no meio, essa ferramenta permite, mas isso traz complexidade, porque o nosso CDC vai estar fazendo transformação e isso fica meio escondido do programador. Então, essa também é uma complexidade que a gente precisa lidar. E uma outra coisa super importante é que o lugar que o CDC escreve não pode ter outra pessoa escrevendo. Então, eu não posso fazer o post, escrever na tabela comments, se eu coloquei o CDC para escrever lá. Nem posso fazer sincronismo bidirecional, porque teria o mesmo problema. O CDC, ele guarda uma ordem de eventos que foi sincronizado. De eventos, perdão, que foram sincronizados. Então, para ele não se perder, eu preciso ter o controle da escrita. E se eu mando outra pessoa escrever, eu não sei muito bem que estado de escrita consistente eu tenho lá na tabela de destino. Então, é importante que você tenha esse controle de quem está escrevendo a informação para que a ferramenta de CDC funcione corretamente. Uma outra questão importante sobre o uso do CDC é que se você tem muita mudança de esquema de dados, essa ferramenta não vai funcionar bem. Ela funciona quando você já tem uma definição de esquema de dados que não muda, ou que muda muito pouco. Tem que estar estável, porque se ela ficar mudando, a ferramenta vai se perdendo nos sincronismos. Então, é importante que você tenha um esquema de dados bem definido para que você possa ativar esse mecanismo. Naqueles cenários que eu falei, né? De event-driven, com o Outbox Pattern, por exemplo, com migração de monólito para microservices. Então, tem cenários específicos que o CDC funciona. E quando não funcionar, aí eu já recomendo ir para uma solução de Saga ou de event-driven para fazer uma escrita em diferentes bases de dados. É isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já interage aqui com o canal, por favor. Me conta a tua opinião, se você já trabalhou com CDC. Quero muito ouvir de vocês que usam essas arquiteturas em produção, quais são as suas experiências. E espero ver todos vocês também no próximo vídeo.